Uma ilustração tem a ver com o tema da nossa palavra de hoje, sobre uma conferência que reuniu muitos líderes das igrejas, líderes mundiais das igrejas, né? Igrejas cristãs, né? Crentes. E esses líderes ali se reuniram e foi dado a eles uma tarefa. Imagina que eu dei a tarefa para vocês. Tá? Foi dada uma tarefa para esses líderes. A tarefa era o seguinte: nesse exercício, nessa tarefa, eles tinham a missão de definir o cristianismo em uma frase. Definir a Bíblia, o cristianismo em uma frase só. Então, eles tinham essa tarefa ali, né, de fazer isso. E eles fizeram isso, né, conversando, foram nesse diálogo até chegaram à redação final. E não chegaram a uma frase, eles chegaram a uma palavra que define cristianismo. Uma única palavra. E você está ali pensando, que nem eu fiquei pensando, eu fiquei pensando em algumas palavras, né, que define. E a palavra que define o cristianismo é relacionamento. Cristianismo é relacionamento. E poderíamos acrescentar que o cristianismo é relacionamento de qualidade. De qualidade. No Ministério em Células, havia um slogan e que foi adotado na época, nós adotamos na época que eu era pastor em Montenegro, na Igreja Batista, e hoje lá eles usam relacionamento, nosso maior valor. Esse é o slogan da Igreja em Células Curitiba. Eu gostei demais. Então, onde o enfoque, Deus nos criou para relacionamentos. Deus não nos criou para viver sozinho, não nos criou para relacionamento com Ele e relacionamento entre nós. É ou não é? Deus nos criou com esse propósito. Então, o relacionamento é o nosso maior valor. Sim. Biblicamente é isso, o nosso maior valor. Em algumas igrejas, né, com o passar dos séculos, e ainda algumas têm um princípio, um valor diferente. Eles têm assim, o ritual é o nosso maior valor. É o ritual. Se a crença de que se eu fizer de forma assim, se eu realizar o culto com essa oração, com isso, é aquele ritual, é como se fosse meio mágico, né? Se eu fizer assim, vai dar um resultado. Onde o ritual está acima de tudo, em cima dos relacionamentos, em cima da liberdade de Deus agir. É o ritual, né? Se eu orar com as palavras certas, na entonação de voz certa, adequada, isso Deus vai aceitar. Mas se eu orar um pouquinho, esqueceu a palavra, pronto, já. E algumas igrejas, eu não vou citar o nome aqui, mas é bem isso, é aquele ritual que se fizer desse jeito, a bênção vai chegar. Deus vai agir. Se não fizer daquele jeito, isso é ritual. É um ritual. Mas nós entendemos e cremos que nós, como cristãos, fomos chamados para relacionamento. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse para não fazer repetições, não um ritual, né? Em que iam ser ouvidos, pensavam que iam ser ouvidos, que isso ia agradar a Deus. Não, Deus busca a gente, um relacionamento conosco, pessoal e íntimo. E essa informação, né, essa pesquisa, digamos, ela tem a ver com o assunto que nós começamos a falar há 15 dias atrás, e falamos do mês passado mais em relação aos pais, né? Mas hoje eu volto ao mesmo texto de Marcos 12. Ok? Marcos 12, acharam aí, verso 28 ao 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele.
amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Eu estou trazendo essas duas palavras, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Jesus disse isso, né? E eu faz alguns meses que eu venho me questionando bastante do meu amor a Deus e do meu amor ao próximo. E um questionamento sincero: o quanto que eu estou amando a Deus e o quanto eu estou disposto a crescer no meu amor a Deus. Eu, graças a Deus, tenho crescido nesse amor a Deus, mas eu reconheço que eu preciso crescer no amor ao próximo ainda. Amo as pessoas, mas eu acho que eu creio que eu posso amar mais as pessoas. E essa reflexão que eu trago hoje a vocês, ela vem fruto meu questionamento, desse meu incômodo. Porque às vezes você entra numa dinâmica, num modo de amor a Deus, né? Estabiliza quando a gente pode amar mais a Deus. Não sei se eu sozinho, somente eu preciso amar mais a Deus. Mas Jesus lança essa palavra que como o principal da vida é amar a Deus. Eu enfatizei isso muito 15 dias atrás, certo? O texto vai dizer que Deus quer que nós amemos a Ele de forma inteira, de todo o coração, nossas forças, nosso entendimento, nossa alma, amar a Deus de forma inteira, intensa, completa. Amar a Deus é o principal da nossa vida, é o principal mandamento. Tudo que a gente faz é importante, é bom, mas o amar a Deus, para Deus, é mais importante. E é claro que esse amor a Deus ele vai se manifestar de algumas formas. Como que eu posso amar mais a Deus? Já conversamos sobre isso, alguns ensinos da Bíblia que mostram como eu posso crescer nesse amor a Deus. Que não só no sentimento, mas na prática da vida. E o sentimento também de ter amor a Deus, né? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, então a minha resposta é esse amor a Deus. Porque Ele já provou que me ama, entregando o Seu Filho, sendo nós pecadores. Ele já mostrou que nos ama. E esse amar a Deus e amar o próximo são os dois mandamentos principais e maiores mandamentos. Jesus disse: não existe mandamento maior do que estes. Não existe. Jesus está dizendo isso. Quando eu lembro lá de Apocalipse, quando Jesus vai dizer à igreja: uma coisa você precisa fazer, você precisa voltar ao teu primeiro amor, você precisa amar de novo. Amar mais. Jesus perguntou para Pedro depois da ressurreição, disse: Pedro, tu me amas? E essa pergunta eu ouço Deus falar para mim: Roberto, tu me amas? E aí Jesus vai dizer para Pedro, cuida da minha obra, cuida do meu rebanho. Esse amor que tu tem faz ele crescer. Amar mais a Deus e amar o próximo. No meu entender, são duas coisas inseparáveis que estão aqui. O segundo mandamento deveria ser consequência do primeiro, ou seja, quando eu conheço o amor de Deus e vejo e sinto quanto Ele me ama, e não é por mérito pessoal. Jesus não ama você mais que o outro, que ele ali é um bandido, então Jesus ama menos ele e ama mais você. Não é por mérito pessoal. Deus amou o mundo, diz essa palavra, Jesus disse. Então, Deus me ama não por mérito pessoal. Então, quando eu entendo isso e sou amado por Deus, não por meu mérito, mas por escolha dele, ele escolheu me amar, aleluia, né? Então isso deve me levar a amar o próximo, não por mérito dele. Eu não posso amar as pessoas por mérito ou demérito, porque Deus nos ama não por mérito, nem por demérito. Ele ama como uma escolha de quanto eu sou amado por Deus, que eu decido amar o próximo.
amar o próximo. É o que João escreveu lá em 1 João, ele diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. São sentenças, pregos que Deus põe, né? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha como Deus chamou, ame os outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. As coisas estão interligadas, né? Pois se estamos cheios do amor de Deus, nós amamos o próximo. Então eu percebo que na minha vida, quanto eu deixei de amar o próximo, porque eu não estava tão amoroso para com meu Deus. Confesso isso. De como o amar a Deus deve me levar a amar o próximo. Se eu não amo o próximo, se eu não me interesso pelo próximo, isso está mostrando um problema espiritual aqui na minha relação com Deus. Tudo começa em Deus. Tá, não é? Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E se estende ao próximo através de nós. Deus vai amar o próximo, as pessoas, através de nós. Você é o canal do amor de Deus. Deus quer amar as pessoas através de você. Eu quero ajudar aquela pessoa. Deus assim, eu quero ajudar aquela pessoa. Então Ele toca em nós, enche nós de amor por aquela pessoa, enche nós de amor por Deus, e a gente fica incomodado que a gente quer ajudar aquela pessoa, e a gente pensa, poxa, mas eu tenho interesse, né? O meu interesse é Deus agindo em nós, movendo a gente, porque Ele quer fazer a obra. E nós somos instrumentos dele. Nós somos instrumentos do Pai. Então, o segundo mandamento, né, ame o seu próximo como a si mesmo. Teve a pergunta, mas quem é o meu próximo? Se eu não sei quem é meu próximo, eu não ajudo ninguém, né? Desculpa, né? Jesus vai contar lá a história, né? A gente já falou isso em outra situação, né? Da pessoa que foi lá assaltada, e aí o próximo foi o samaritano que viu ali e ajudou. Então faz o mesmo, diz Jesus. Tu vê a necessidade de alguém, ajuda aquela pessoa, né? O próximo são todas aquelas pessoas, eu penso assim, de uma forma prática, vocês são meus próximos, mas vocês estão próximos, mas de repente você não é o próximo que eu vou ajudar. Talvez o próximo que eu vou ajudar é uma outra pessoa que nem é tão próxima de mim. Né? Mas uma pessoa que eu encontrar na minha caminhada do dia a dia e que ela vai precisar da minha ajuda de alguma forma, então ele se torna o meu próximo. Como o samaritano, ele não conhecia que ele foi assaltado e ajudou, fez de tudo para aquela pessoa, se tornou o próximo, agiu com misericórdia. Amém? Esse é o meu próximo que a gente precisa olhar. Eu observo que, pelo menos, o amor ao próximo tem como base duas premissas, né? A primeira está em João 13, que diz assim: eu lhes dou este mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Então a premissa é do seguinte: como eu devo amar o meu próximo? Assim como Jesus me amou. E aí você tem que perguntar: como que Jesus me amou? Como que eu sei que Jesus me ama? Como Jesus me amou? A Bíblia vai dizer, né, que Ele se entregou por você na cruz. Mas eu preciso morrer na cruz, então? Né? Não é nesse ponto, mas como que Jesus amou as pessoas? Vai para os evangelhos, você vai ver na prática Jesus amando as pessoas. Eu vou citar aqui brevemente 3 maneiras de nós amarmos o próximo, né?
Mas a base, a forma, o modelo de amor ao próximo é assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Gente, como eu posso amar uns aos outros, né? Ou seja, amar o próximo como Jesus me ama. Você se sente amado por Deus, você vai querer amar as pessoas. Jesus amou para nós. Jesus amou de como nós amarmos. E no mesmo texto de João 13, Jesus disse: eu dei a vocês um exemplo para seguir. Façam como eu fiz a vocês. Vivam como eu vivi. Amem o próximo como eu amei vocês. Façam como eu fiz a vocês. Né? Esse é o modelo de amor. O amor de Jesus. Ame as pessoas. Aceite as pessoas como Jesus aceitou você. Em Romanos 15 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando trouxeram para Jesus, diante de Jesus, uma mulher pega em adultério, e as pessoas chegaram com as suas pedras, colocaram ela diante de Jesus e diz: a lei diz que de Moisés diz que é para nós apedrejar ela. Jesus não disse nada. Estou bem resumindo aqui, né? E aí as pessoas ficaram ali, daí quem não tem pecado joga a primeira pedra, né? Ninguém jogou, largaram suas pedras e foram embora. Jesus vai e conversa com a mulher, e Jesus diz: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Não tem ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno. Jesus diz: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Jesus aceitou aquela mulher? Aceitou, ela se tornou uma discípula de Jesus, provavelmente na caminhada, né, se tornou uma discípula de Jesus. Mas Jesus, ao aceitar ela, Jesus não aprovou o que ela fazia. Continua com os teus adultérios aí. Não. Aceitar é diferente de aprovar. A gente aceita, a gente ama. Amar por Jesus, eu aceito as pessoas, mas nem sempre eu vou concordar, aprovar o que as pessoas fazem. Jesus disse para ela: eu te aceito, você está perdoada, mas abandone a vida de pecado. Amar as pessoas como eu sou amado por Jesus é valorizar as pessoas como Jesus me valoriza. Né? Jesus vai dizer que, o texto diz que não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. As coisas mais insignificantes da vida, Deus valoriza. Deus olha para tudo e valoriza, porque Ele criou. Se Ele criou, tem propósito, tem valor. E Ele diz, numa comparação: vocês valem muito mais. Se eu valorizo isso, vocês valorizam mais. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por você. Jesus nos valoriza. Cada um de nós tem valor para Deus, né? Tanto que Jesus decidiu pagou por nós. Eu vou pagar o preço para ter você. Quanto custa a minha vida? Vou pagar, vou dar a minha vida por você, porque você tem valor, eu te amo. Agora vem a resposta do ser humano. O ser humano continua vivendo e não valoriza o que Deus fez por ela, né? Amar o próximo, valorizando. Amar o próximo também inclui perdoar como Jesus. Essa parte eu não precisava ter na Bíblia, né? Que é difícil muitas vezes perdoar algumas ofensas, algumas situações, não é? Perdoar, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, diz o apóstolo Paulo: assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Quem ama não espera o outro vir pedir perdão, oferece perdão. Se a pessoa se arrepender, se ela me de joelho pedir perdão, eu vou perdoar. Não, quem ama oferece perdão. Oferece. Deus oferece perdão para nós. Então, há muitas formas de você amar as pessoas, como Jesus amou a você. Usar de misericórdia, da mesma forma como Jesus tem misericórdia de você, né? Ou seja, a primeira premissa das duas que eu estou mencionando é amar como Jesus me ama. E a segunda premissa, no texto que nós lemos, é amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. O que revela
revela que eu amo a mim mesmo? Como que eu identifico se eu amo a mim mesmo? Essa é a pergunta que eu me faço. Porque cada um de nós tem uma forma de olhar, ter o amor próprio, né? Amar a si mesmo não é o mesmo que egoísmo. Eu me amo, tudo pra mim. Ou narcisismo, né? Selfie pra todo lado, né? Como eu me amo, né? Mas é valorizar a vida que Jesus me deu. Quem ama a si mesmo, cuida de si. Cuida do seu corpo, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua mente, cuida da sua alma, se preserva, se alimenta adequadamente, de uma forma saudável, se protege também, não somente do frio com o casaquinho, mas também a gente se cuida, né? De várias formas a gente tem que estar atento para se cuidar. E assim nós devemos fazer em relação aos mesmos. Como eu amo, eu vou ajudar as pessoas, talvez dar um alimento, enfim, ajudar alguém a amar as pessoas. Eu sei que há pessoas que às vezes têm dificuldade de amar o próximo porque não se ama muito a si mesmo, tem baixa autoestima, e aí forma uma barreira nos relacionamentos, porque eu tenho uma baixa autoestima e acaba se afastando e deixa de amar o próximo de uma forma de estar próximo e de uma forma prática, amando as pessoas. Precisa vencer isso. Eu sou tão amado por Deus, a minha autoestima não está em mim mesmo, em como eu sou amado. Não sou eu. Isso foi a primeira coisa que mudou minha vida quando me converti, que me levou a Jesus, foi isso. Eu tinha muita rejeição pessoal. E quando eu entendi que eu sou tão amado por Deus, pronto, não tem mais rejeição. Por que eu vou rejeitar se Deus me aceitou? Se Ele me ama como eu sou, eu vou me amar também. E vou amar as pessoas que Ele fez. Isso foi tremendo na minha vida, né? Foi demais. E continua sendo. João diz também, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Olha, a Bíblia tem que dizer. A Bíblia tem que dizer, não haja que nem outras pessoas na Bíblia. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, as de seu irmão eram justas. A inveja, o ciúme, impede a pessoa de amar, de ajudar, competição. Não é? Não seja, a Bíblia vai citar isso, não seja como Caim, gente. Está dizendo para a igreja. Está dizendo para nós. Cuide do teu coração para não ter inveja, para não ficar numa disputa. Né? Como podemos dizer que amamos a Deus se odiarmos o nosso irmão, como lemos no texto anterior de 1 João, né? Devemos amar um aos outros. Como posso dizer, perguntas que eu faço para mim e que eu estou transmitindo a vocês. Como eu posso dizer que amo as pessoas se eu não oro por elas? Eu te amo. Mas eu tenho orado. Preciso crescer mais no amor às pessoas. Como posso afirmar que amo as pessoas, mas não me esforço para salvar elas? Amar o próximo é desejar a salvação deles. Não é só o bem-estar da pessoa, de ela estar bem. Não é só eu ser misericordioso, não é somente eu ajudar na aflição, socorrer, mas é ir além. É ajudar na salvação dela. Isso é o amor ao próximo, a salvação dele. Se tu vê uma pessoa que tá andando e tem um buraco na frente, e tu tá indo, aquela pessoa está indo para cair no buraco, você vai dizer, deixa que caia, né? Deixa que caia, que você quebra e tudo. Não tá vendo o buraco, aí cai. Ou você vai gritar, olha, tem cuidado no buraco. Não sei se você é uma pessoa misericordiosa e bondosa, você vai, né? Ou vai deixar ela cair e ficar rindo. As pessoas estão indo para o inferno, para o buraco, e a gente não fala nada. Nossos colegas, talvez familiares, não estou dizendo que você tem que chegar agora na cara, está indo para o inferno, para o buraco. Mas alguns talvez, né? Talvez alguns é só assim, se tu morrer, tu vai para o inferno. Desgraçado. Palavra dura, né? Mas desgraçado é alguém que está fora da graça. Alguém que caiu da graça, né? Abandonou a graça, a pessoa é desgraçada. Está fora da graça do Senhor. Tu vai cair no buraco. Amar o próximo é desejar a salvação dele. Né?
que leva um cristão a ir a um presídio pregar o Evangelho? Eu conheço, já fui em presídio pregar o Evangelho, hospital, centro de recuperação, que leva uma pessoa a ir lá pregar no Evangelho para presidiário. Gente que cometeu crimes estão lá, né? O que leva? Fiquei pensando nisso. Primeiro, eu acho que a fé da conversão daquele preso. Eu vou levar o Evangelho e aquela pessoa vai se converter. Ou a crer que o Evangelho tem poder transformador. Eu creio que o Evangelho muda a pessoa. Eu tenho fé que Deus muda, eu creio que o Evangelho muda a pessoa. Ou talvez a pessoa está indo pregar o Evangelho num presídio em obediência à ordem de Jesus, levar o Evangelho a todas as nações. Eu quero obedecer a Jesus, quero levar o Evangelho. Mas será que precisa só para o presidiário? Não posso fazer a mesma coisa? Crer que o Evangelho vai mudar a vida do meu filho? Você crê nisso? Você tem fé que Deus tem poder de salvar o teu colega de trabalho, a tua família ou um vizinho? Tu não vai no presídio, mas aquele que está ali, ele é pecador, ele está condenado ao inferno também. Algumas pessoas têm então um motivo de ir realizar o trabalho no presídio. Por que tu não vai no presídio? Por que eu não vou no presídio? Porque cada um de nós vai ter as suas justificativas, né? Eu já falei antes, eu já fui em visita ao presídio. Levei a palavra de Deus. A minha conclusão, pessoal, é que nós não vamos conseguir nos envolver em todos os ministérios. Então se eu botei você na parede, porque tu não vai no presídio, não é obrigado a ir, né? Há tantos ministérios, né? Visita hospitalar, que Gracinda faz. Tem pessoas que fazem atendimento a morador de rua. Por que tu não vai atender os moradores de rua? Por que tu não vai no hospital? Por que não vai trabalhar com drogado lá no centro de recuperação? Tá vendo? Tem tanta coisa que você não vai conseguir fazer. Aliás, em recuperação de drogados, o Luiz, lá da Aliança de Nova Petrópolis, eles têm um centro de recuperação. Vai um parênteses aqui, ele tem escrito para nós, eles estão contando muita dificuldade financeira. De novo, precisa de patrocínio. Porque os drogados que eles recolhem, chegam lá, não tem recurso financeiro, e eles dão comida, dão cama, dão tudo. Então precisa de apoio financeiro de fora. Gente que olha assim, não, o trabalho de vocês é importante, estão levando o Evangelho para essas pessoas, então nós vamos ajudar vocês a ter o alimento, a manutenção. Então tem igrejas nossas, alianças, que ajudam mensalmente. Se você sente que, eu gostaria de ajudar um ministério assim, eu não vou ir evangelizar os drogados, mas eu tenho alguém que está fazendo, eu vou ajudar essa pessoa. Semelhante a Fermata, está entendendo? Né? Então, gente, há tantos grupos, tantas tribos, né? Nós conhecemos lá na Fermata um casal que eles trabalham com motoqueiros. Eles têm esse ministério, né? De moto, casal, né? Fazem isso. Tem outros que trabalham com esporte. Nós não vamos conseguir nos envolver, gente, com cada um. Todos são empolgantes, né? Mas não vai dar. E também porque nós não vamos ter dons e habilidades. Para você ajudar alguns grupos, você não tem dom e habilidade. Vai trabalhar com prostitutas lá, evangelização de prostitutas lá em Porto Alegre, vai trabalhar com criança, com esporte, nem posso mais, já estou, né? Está entendendo? A conclusão é o seguinte: você não consegue se envolver em tudo, mas identifique a partir das suas habilidades e evangelize a partir daquilo que tu sabe fazer. E que tu vai sentir paixão, aquele amor pelo próximo, tá entendendo? Eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, e essa informação que eu tive lá na Fermata, do crescimento da igreja no Irã. Irã, tá entendendo? O Irã está em guerra. O Irã, crescimento da igreja no Irã. E a igreja lá está crescendo e crescendo, principalmente pelas mulheres. Pelas mulheres. E a conversar com essas mulheres cristãs lá, né, a pergunta foi: o que está acontecendo? Como é que está acontecendo esse crescimento da igreja, o processo de crescimento da igreja lá no Irã? Uma das mulheres respondeu: primeiro nós discipulamos. Como
assim? Para nós é divertido, né? Primeiro a gente evangeliza, levanta a mão, você crê em Jesus, agora nós vamos te ensinar. Eles primeiro discipulam, né? Essa foi a resposta. Porque eles têm um contexto de risco. Eles têm um contexto de risco lá no ambiente, né? Porque se você pregar o evangelho publicamente, você pode ser preso, você pode ser torturado, você pode até ser morto lá no Irã. Então não dá para sair na rua pregando o evangelho, evangelizando, né? O que elas fazem nesse contexto aí? Elas se aproximam, as mulheres se aproximam das pessoas e começam a amar as pessoas verdadeiramente no dia a dia, com atitude. Esse é o relato. Começam convidando as pessoas para irem nas suas casas, para refeições, né? Ajuda as pessoas nas suas necessidades, são tantas no dia a dia, naquele contexto. Começam a ajudar, esses crentes fazendo, as mulheres. E nessa convivência, né, as pessoas começam a perguntar: por que vocês são assim? Por que vocês estão nos ajudando? Vocês nem nos conhecem direito, mas estão nos ajudando, estão fazendo bem para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, a gente está com a vida melhor. Vocês começam a ter esse diálogo, e ali, a partir desse interesse na conversa pessoal, que eles vão poder evangelizar. Então, o discipulado se deu no sentido da vida ser um exemplo de como ser um crente. E depois elas vão descobrir que é Jesus. E aí, assim está se dando a conversão das pessoas. Depois elas vão ser ensinadas nos princípios bíblicos, mas antes ver a vida da pessoa, de como a pessoa se interessa por elas e como são ajudadas. Na verdade, é isso que o Evangelho espera. Nosso relacionamento com as pessoas, nossa aproximação das pessoas. Eu estava lembrando que algumas pessoas, eu poderia dizer muitas, mas não lembro nominalmente de todas, então vou dizer algumas, das pessoas que nós, eu e Ivone, levamos a Jesus, se deu ao redor da mesa em nossa casa. Não foi no evangelismo na rua. Se deu na nossa casa. Conversando com as pessoas, trazendo elas para uma refeição na nossa casa, porque eu creio que há poder numa conversa ao redor da mesa. E quando está ao redor da mesa, as pessoas, né, sentam, relaxam e comem uma comida boa, e aí vem a conversa, ou um chazinho, né, vem a conversa, e aí começa a se abrir a conversa com as coisas espirituais. Às vezes a gente pensa que evangelizar, a gente tem que ir lá com o livrinho, dar um livrinho e tal, bater de porta em porta, também é importante. Mas chamar as pessoas para uma roda de conversa ao redor da tua mesa, e eu sinto que eu preciso fazer isso mais. Já fizemos muito, era nossa estratégia de evangelismo, chamar as pessoas para uma refeição na nossa casa, ou nós nos convidarmos para ir na casa das pessoas. Olha, a gente gostaria que nem Jesus. Gostaríamos de jantar na tua casa, aí, Zaqueu, né? É possível você fazer isso? Demonstrar amor para as pessoas, desejando a salvação delas, orar com elas, visitar elas. Essa semana nós, eu e Ivone, antes de ir para a conferência, nós fomos no hospital Moinho de Vento. Nos pediram para fazer uma visita lá de uma senhora que nossa época de pastoreio em Montenegro, ela gostava muito da gente, mas ela nunca tomou uma decisão por Jesus, né? Mas gostava, ia no culto, e agora ela está com câncer, só que ela está no câncer terminal. E aí entraram em contato com a gente e a notícia foi: ela já aceitou Jesus. Eu, glória a Deus, né? É diferente, né? Tu vai visitar alguém ali, daquela pressão que é uma pessoa, né? E agora eu tenho que ter um jeito de evangelizar ela, de levar ela a Jesus. Então pude ir lá levar, e estavam as filhas lá, tivemos uma conversa, né? Mas a situação das pessoas, onde você pode ser o próximo delas, orar com a pessoa, ouvir a situação dela e levar uma palavra de Deus, né? O que eu fiz, ler alguns textos da Bíblia, que é o poder, está no Evangelho. O Evangelho de Deus.
Por fim, quem ama alivia as cargas das outras pessoas. Cargas, né? Foi falado aqui, algumas cargas pesadas. E quando alguém está próximo, nós podemos estar próximo, ajudar aquela pessoa a levar essa carga. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o quê? O amor. Como é que eu cumpro a lei de Cristo? O amor. Ajudar a pessoa na sua carga. Aliviar a sua carga. Amar as pessoas. Eu concordo com o pastor, ele escreveu, isso aqui é mais como uma advertência também para nós. Ele escreveu assim: é preciso olhar para o outro, amar, cuidar, servir e muitas vezes sacrificar-se. Essa é a vida cristã. Amar, cuidar, sacrificar-se. Fomos alcançados pelo amor de Cristo e chamados a amar como Ele nos amou. Mas também é preciso cuidar de si, da própria fé, da vida, da alma e do coração, para não adoecer, enquanto tenta ajudar, pacificar ou sustentar relacionamento com outros. Cuide para não adoecer quando tu está ajudando as pessoas. O problema das pessoas é problema das pessoas. Nós nos colocamos a ajudar elas. Amém? Nos colocamos ao lado das pessoas. Há relacionamentos que exigem paciências, conversas repetidas, perdão constante, oração perseverante e muita sabedoria. Portanto, amar alguém não significa deixar de perceber o peso da relação. E cuidar de alguém não significa permitir que a nossa alma seja destruída. Em Romanos 12, Paulo nos ensina a buscar a paz do que depender de vós. O cristão não deve ser promotor de conflitos, alimentar contendas, insistir em provocações ou agir com dureza desnecessária. Se depender de nós, devemos buscar reconciliação, diálogo, perdão e paz. Amém? Se depender de nós. Mas nem sempre a paz dependerá apenas de nós. Há situações em que oramos, conversamos, pedimos perdão, perdoamos, procuramos agir com mansidão, mas a outra pessoa permanece fechada, agressiva ou indiferente. Nesse caso, o que fazer? Descansar no Senhor, confiar no Senhor. A gente faz a nossa parte. Há momentos em que amar também vai exigir de nós uma distância, um silêncio, para nos proteger. Hoje mesmo eu fui... vou contar, eu estava aqui de manhã preparando o local de culto, né? E aí eu tinha deixado a grade ali e chegou dois homens ali, alcoolizados. Bem alcoolizados. E eles pediram, se eu tivesse tinha dado, pediram um alimento, eles queriam um alimento. E eu disse: olha, eu não tenho, e eu nem moro aqui, não tenho dinheiro, não tenho alimento. E um deles começou a ficar agressivo, tá entendendo? Então eu consegui levar a situação para me proteger. A gente ama as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas, né? Mas temos também que ter cuidado para nos proteger. Uma proteção física, uma proteção emocional, uma proteção espiritual. Você tem que cuidar do ambiente onde você se envolve. A dica aqui do pastor é amar sem adoecer, né? É ser fiel a Cristo, mas sem entregar o coração ou deixar que o teu coração fique amargurado, né? É você não ficar refém do outro. Quantas vezes eu e Ivone, no nosso amor tão grande que a gente tinha, nós nos colocamos em situações muito perigosas. Muitas vezes. E às vezes a gente amar tanto, as pessoas se doar tanto, que as pessoas começam a ficar dependentes da gente. Cria uma dependência da gente. No momento que a gente diz: olha, hoje eu não vou ajudar, não posso ir, ficam iradas. Porque não, a culpa é nossa de criar uma dependência na pessoa. Está entendendo? Seja na doação de um alimento, de alguma coisa, né? Amar sem adoecer é saber que tem coisa que só Deus pode fazer.
Isso foi uma das coisas libertadoras que eu aprendi. Eu e a irmã, a gente aprendeu. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Amar, né? Ajudar a zelar pelo outro, mas saber que eu tenho que me proteger, amar, cuidar do meu coração, do meu físico, porque não é só aquela pessoa que precisa de mim, tem muitas outras, está entendendo? Tem muitas outras. Ou seja, amar, mas não me colocar no lugar de Deus. Deus é que faz a obra. Deus é que vai mudar. Coisa que só Deus que pode fazer. Tu tem a tua parte? Tem a tua parte. Mas há mudanças que só Deus que vai gerar naquelas pessoas. Há resultados que dependem mais de Deus do que de você. O que você pode é orar, Deus faz a obra, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Seja um exemplo, né, para as pessoas, faça o que você percebe, movido pelo teu amor, mas com cuidado, para que você não adoeça, para que você não seja muito prejudicado, ou a família. Eu falo isso de novo por experiência pessoal. Minha família, no início do ministério, sofreu demais por culpa minha, porque eu me dedicava demais à obra, né? E aí, financeiramente, todo sentido, e trouxe muito prejuízo para a família. Tem que haver o equilíbrio, mas faça com paixão, cresça no amor a Deus, cresça no amor às pessoas, seja zeloso, que Deus te mostrar para fazer conforme as tuas forças, vai e faça. Continue crescendo nesse amor, e eu digo, Senhor, aviva cada vez mais o amor em mim, em vocês, o amor entre nós, o amor pelas pessoas perdidas, o amor pelos meus vizinhos de condomínio. Eu oro a Deus, Deus me dá amor mais por essas pessoas, porque alguns são difíceis de amar. Alguns vizinhos lá são difíceis, mas eu digo, Senhor, me ajude a amar as pessoas, não por mérito delas, não é? Mas porque eu fui chamado para amar, e amar é um mandamento. Amar a Deus que eu não vejo é tão fácil. Mas amar o próximo, que me incomoda, que me critica, que cria problemas nos relacionamentos, é mais difícil. Então, Senhor, me ajude a amar com uma decisão, com uma escolha, não por mérito da pessoa, mas porque eu sou tão amado por Ti, Senhor, que a minha decisão é amar as pessoas, assim como o Senhor me amou, assim como eu amo a mim mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.